Quais as possibilidades de dor na ATM? Isso é uma verdadeira oportunidade para você. Trauma, sobrecarga, assimetria craniana e funcional, alteração funcional ascendente ou descendente e local da língua, por exemplo. As entradas proprioceptivas, nociceptivas, termoceptivas, baroceptivas e além das químicas, trazem disfunções que podem ter ainda relação com problemas vestibulares de equilíbrio, de posicionamento, ou seja, propriocepção, dinâmica também de movimento, de aferência, de equilíbrio, dor, nocicepção, térmica, mecânica, também do baroreceptores, quimioceptores. Tudo isso vai continuamente informando ao cérebro que as eficácias dentro do tecido, do funcionamento do tecido, estão conduzindo e precisam conduzir a respostas específicas protetoras, permitindo com que o cérebro, faça os ajustes específicos no comportamento, com o objetivo de manter a proteção e a dor não acontecer de fato com o paciente. Dentro dessa perspectiva, o trauma altera a mecânica e altera a eferência de todo o sistema estomatognático. A sobrecarga pode estar relacionada com um trauma que tensiona de forma protetora ou altera o eixo biomecânico. A assimetria, da mesma forma, mas sem o trauma, o choque, a agressão tecidual mecânica, e sim proprioceptiva neurofisiológica. Dentro desse contexto, existem também essas alterações funcionais, que têm os hábitos parafuncionais do sistema estomatognático, tensões associadas, por exemplo, em decorrência de cicatrizes, de problemas funcionais importantíssimos. E aí, o que é que vai fazer você não ter resultado consistente? É você não entender a integração desses sistemas. Que a faculdade não nos ensina, e eu quero trazer para você. Não ter resultado consistente permeia a falta de conhecimento de que um problema traumático pode gerar um problema proprioceptivo, que pode gerar um problema de comportamento, alterando quimioceptores por acúmulo metabólicos e também de equilíbrio pelos problemas vestibulares. Caraca! Veja como é importante você ter o conhecimento mais amplificado, aprofundando o raciocínio clínico no seu paciente com disfunção de ATM. Esse é um conteúdo que todos trazem do ponto de vista técnico, mas não integram o raciocínio clínico para o dia a dia. E eu quero que você entenda. É uma verdadeira oportunidade de entender essa integração. Como o trauma, a assimetria, a alteração funcional, altera as vias de dores nociceptivas, baroceptores, quimioceptores vestibulares, e isso vai fazer com que o paciente tenha uma resposta. Porém, o resultado passa a ser inconsistente quando você não entende a integração. E você precisa de um raciocínio clínico amplificado, direcionado para essas questões. Randy, como você conseguiu entender isso? Assim como você, eu não tive nada desse conteúdo de forma clara para mim na faculdade. A faculdade não me ensinou esse tipo de conteúdo. Mas eu fui buscar para poder ser um profissional melhor para o meu paciente, que eu percebi que a longo prazo e a médio prazo, quanto mais resultado eu dava para o meu paciente, mais ele me reconhecia, mais ele indicava para outros colegas, e quando ele indicava para os outros colegas, minha agenda enchia. E chegou o tempo que a agenda estava tão cheia que eu percebi que eu precisava aumentar a consulta para manter o faturamento alto,
diminuindo a quantidade de trabalho e me mantendo qualidade de vida. Para quê? Para estudar, viver mais com minha família, ter tempo de ir para um cinema, para curtir minha filha, para chegar em casa com mais energia e não chateado. Eu consegui entender isso quando eu fui buscar e vi os benefícios de se ter o resultado, claro. E aí, os nervos nociceptivos, por exemplo, as de primeira ordem, que pegam as sinapses do núcleo do trigêmeo, lá na região espinhal. Por quê? Porque a região espinhal, o núcleo trigeminal espinhal, tem a ver com a percepção dolorosa. Enquanto que a porção mesencefálica, o sistema do nervo principal, tem relação com propriocepção, contato, pressão, e não com dor. E por isso que a cervical tem relação, quando você trata a cervical, você pode ajudar também na dor do paciente com problema estomatognático. Por quê? Porque o núcleo trigeminal espinhal associado com a dor se conecta diretamente com a estrutura cervical e vice-versa. E eles excitam, a partir desse núcleo, tá, o mesmo tipo de neurônio, que é o neurônio de segunda ordem, que vão responder a sinais nociceptivos, bem como, veja só, uma variedade de estímulos que podem chegar por vias sensoriais. Caraca!